Olá pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana, uma pergunta, um questionamento, uma coisa que todo mundo que está obeso ou que está simplesmente acima do peso e que quer emagrecer fala: é difícil emagrecer, né? Eu ouço quase que diariamente essa frase ou essa pergunta: é muito difícil emagrecer? A minha opinião é que tudo que a gente não tem conhecimento é difícil. Se eu não sei o que fazer, é difícil. Se eu não sei como fazer, é difícil. Se eu já tentei os métodos da moda e não consegui, é difícil. Se eu ouvir falarem mal da forma que eu quero fazer, é difícil. Então, no meu caso, eu só tinha isso para fazer. Eu estava com 164,5 kg, divorciado, sozinho, de certa forma já com a mobilidade completamente comprometida, né? Repito sempre isso: eu não cortava a unha dos pés, eu não lavava os pés, não lavava determinadas partes do corpo, eu não tocava determinadas partes do corpo. Então, ou era aquilo ou provavelmente eu não estaria mais aqui hoje. E aí, ao conhecer o trabalho do Dr. Dayan e perceber que ele quebrava todos os mitos que até então eu acreditava que daria certo para emagrecer, ou não acreditava porque já tinha tentado e não tinha conseguido. À época eu só acreditava realmente na bariátrica, por mais que eu tivesse medo, por mais que tivesse todo um problema de questão de dinheiro, de tudo, mas eu só acreditava nela, como muita gente hoje só acredita que vai emagrecer com a bariátrica. E aí me chega um médico, aqui de nós, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste, aqui pertinho da gente, e começa a dizer que você não precisa comer de 3 em 3 horas, e começa a dizer que você tem que comer gordura boa, com determinada moderação, mas que tem que comer gordura, que tem que comer carne, carne vermelha, preferencialmente as brancas, mas que tem que comer carne vermelha sim. E aí você fica vendo que você realmente não sabia nada sobre emagrecimento até aquela data. Então aquilo me despertou, aquilo me fez... Eu fiz alguns testes em dezembro, né? Em 20 e poucos dias de dezembro de 2019 eu perdi 10 quilos, então eu vi que aquela proposta, que aqueles ensinamentos eram sérios. Aí eu passei realmente a estudar. Então em janeiro de 2020 foi que eu me dediquei realmente a estudar, a entender o porquê de que eu engordava tanto, que eu não parava mais de engordar, e o que fazer para emagrecer, né? Então foi aí quando eu comecei a estudar sobre insulina, sobre pico de insulina, resistência à insulina, sobre cortisol, sobre leptina, grelina, sobre esses hormônios, sobre o descontrole desse pessoal todo no corpo, o que é que faria, o que é que traria de malefícios à minha saúde, né? E aí eu comecei a entender o que é que eu devia fazer para emagrecer, como eu deveria comer, como eu deveria proceder, como eu deveria agir com os alimentos e até com a própria vida, porque o emagrecimento não passa só pela comida. Por mais que eu acredite realmente nos 3 pilares que o Dr. Dayan ensina, né, que é alimentação, suplementação e mente. Em primeiro lugar, a mente. A mente focada, a mente alimentada de conhecimento para isso, né? E a partir daí, do momento que sua mente sabe o que fazer, que você tira aquilo como objetivo da sua vida, como eu coloquei, ó, meu objetivo para 2020 é comprar minha casa e emagrecer. Graças a Deus cumpri os 2 objetivos da minha vida para o ano de 2020. Então eu coloquei que aquilo era uma meta para mim, que era um objetivo e que eu ia fazer, e busquei todo o conhecimento necessário para isso. E hoje, se você me perguntar, é difícil emagrecer? Eu digo não. É difícil estudar, buscar uma fonte correta, aprender o que tem que fazer e depois é só ir fazer. Então, não é difícil emagrecer, é difícil saber o que fazer. Busquem o conhecimento necessário para emagrecer, certo? Eu opto para o Dr. Dayan. Foi ele que hoje é meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito e que me incentiva muito até em determinadas áreas da vida pessoal, não só mais na questão de emagrecimento. E quando eu comecei a fazer os ensinamentos dele, que eu vi que dava certo, eu disse: eu não quero mais ninguém. Eu não vou ter 3, 4, 5, 8, 10 médicos me ensinando, eu só vou com esse cara. E assim, não era me ensinando porque eu tinha contato pessoal com ele, não. Era simplesmente assistindo os vídeos dele no YouTube. Aprendi tudo o que eu precisei para emagrecer e continuo estudando até hoje, porque hoje eu gosto muito da frase que diz: quando você vira exemplo, você tem que dar exemplo. Então eu procuro me manter
na alimentação saudável. Eu morro de medo, eu tenho um verdadeiro pavor, pânico de engordar novamente, né? Não tenho aquela ditadura da balança, eu não me peso toda hora, eu não faço xixi e volto para me pesar para saber quantos gramas. Não é isso. Mas eu morro de medo de engordar novamente, então eu controlo demais a minha alimentação. Eu me permito algumas vezes e não tenho vergonha nem escondo quando me permito, quando tomo um vinho, quando como algo que eu digo que não como, né? Eu não como no processo de emagrecimento, mas no dia que eu estou me permitindo eu como, por exemplo, queijo. Eu não como queijo, eu não tomo leite, eu não como feijão, não como arroz, mas tem um dia que você se permite, aí você vai e come, né? Então o difícil do emagrecer é saber o que fazer. Depois que você sabe o que fazer, não é difícil. E para mim, no meu caso específico, vira prazeroso, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de me alimentar da forma que eu me alimento, eu gosto de proceder como eu procedo em relação à minha vida, em tudo, porque estresse engorda, dormir mal engorda, não fazer exercício engorda. Então, hoje eu adoro a vida que eu levo, de acordar às 4h30 da manhã para ir para academia, de ir dormir um pouco mais cedo para poder não acordar indisposto, de tomar meu café sem açúcar, sem nenhum tipo de adoçante. Aliás, aqui em casa nem adoçante tem. Então, a partir do momento que eu tive conhecimento para tal, o que eu digo a todo mundo é isso: busque conhecimento, né? Por exemplo, inventar essa farinha aqui foi o quê? A busca do conhecimento. Se ela dá certo, a prova sou eu, que mais de um ano que consumo ela, com vários melhoramentos nas fórmulas, né? Eu tive a orientação de Dr. Dayan, eu tive a orientação dos 2 nutricionistas do programa de emagrecimento dele, eu tive a orientação de nutricionistas aqui de Petrolina, meus amigos, que se tornaram amigos ao longo desse processo de emagrecimento, porque meu processo foi todo via internet. Eu nunca fui a médico, não fiz nenhuma consulta, não fui a endócrino, não fui a nutricionista. Tenho uma amiga vizinha aqui, mas assim, eu que às vezes a busco para tirar uma dúvida, alguma coisa, mas eu não fui a médico nenhum. Agora, eu busquei um conhecimento seguro. A partir do momento que eu confiei em Dayan Seabra, eu passei a comer o conteúdo dele, né? Horas e horas. Eu creio que eu assisti mais de 1000 horas de vídeo dele. Então, por isso que hoje eu me sinto seguro para dizer que eu sei emagrecer, que eu consigo me manter no meu peso. Eu me lembro que na primeira live que eu fiz com o Dr. Dayan, ele perguntou: o que te garante que você nunca mais volta a engordar? O conhecimento. Tudo que eu aprendi, que eu aprendo até hoje, sobre emagrecimento, sobre forma saudável de viver, sobre equilíbrio dos 3 macronutrientes, sobre equilíbrio hormonal, sobre formas saudáveis de se alimentar de forma gostosa, porque emagrecimento não precisa ser ruim, não precisa ser comida sem gosto, não precisa ser comida cara, sem graça. Eu gosto muito da alusão que eu faço ao meu café da manhã, que era todo santo dia R$5 de pastel, coxinha e café com açúcar. E, ou seja, em 6 dias da semana era R$30 por semana de café da manhã. Hoje, com esses mesmos R$30, eu compro legumes e verduras para a semana toda e sobra, né? Então, não é caro. É realocar valores, é você tirar dinheiro de algo que está te fazendo mal e botar em algo que vai te fazer bem, né? A suplementação é necessária, principalmente a partir dos 35, 40 anos, mas desde que você tenha condição. Você não tendo, você vai emagrecer, talvez um pouco mais lento, talvez um pouco de uma forma não tão constante, mas vai. Agora, a suplementação é necessária para repor nutrientes e vitaminas, é onde entra a minha farinha, por exemplo, que é extremamente nutritiva, extremamente vitaminada, e que essa semana uma pessoa que está consumindo ela já há bastante tempo disse que percebeu que o cabelo dela parou de cair. E aí eu fui estudar os ingredientes e 4, 5 deles fortalecem os cabelos. E sim, quem consome a farinha regularmente, a tendência é que os cabelos parem de cair, as unhas parem de quebrar, fiquem todo mais forte, né? Então, mais um benefício da farinha foi descoberto por uma consumidora, que eu não tinha. Eu me liguei tanto na farinha para emagrecimento que eu não olhei outros fatores. E agora começam a surgir alguns relatos de outros fatores que as pessoas têm percebido melhora. Então, minha gente, esse é o vídeo da semana. Resumindo, não é difícil emagrecer, é difícil saber o que fazer. Busquem saber o que fazer. Na minha opinião, o que eu fiz? Eu busquei entender sobre insulina, cortisol, grelina e leptina. Se você conseguir entender sobre isso, você já tem um bom parâmetro para começar a emagrecer, certo?
estuda sobre isso, busca uma fonte segura. A internet está cheia de bons médicos e de programas bons de emagrecimento para vender. Tem o Dr. Juliano Pimentel, tem o Dr. Dayan Siebra, tem o Dr. Baracá, tem o Dr. Laí Ribeiro, tem o Dr. Wesley Schunk, que é um dos grandes defensores do jejum intermitente, Dr. Hussein, Dr. Higashi. São pessoas que eu conheci nesse processo de emagrecimento, conheci o trabalho deles na internet e que eu recomendo, tá? Preferencialmente escolha um em que você confie, que você se afinize mais, siga com ele. Quando der certo, quando você perceber que está dando certo, que você já conhece o processo de emagrecimento para se cuidar, que você já consegue fazer o bem para você, aí você vai buscando mais valores, mais conhecimento que agrega, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Então é bom você ter mais pessoas te dando essas informações, mais pessoas de confiança que passem essas informações. Então hoje, por exemplo, eu tenho um grupo pago de WhatsApp, as pessoas pagam por mês para estar lá comigo, recebendo dicas, orientação, compartilhando material, compartilham seus pratos, eu analiso, eu dou a minha opinião sobre os pratos dessas pessoas, né? E eu tenho que estar me alimentando de conhecimento direto para eu estar lá podendo comentar sobre o procedimento de emagrecimento dessas pessoas. Então, o segredo é esse. Não é difícil emagrecer, é difícil saber o que fazer. Busquem saber o que fazer que vai dar certo para todo mundo. Muito obrigado, até a próxima.